Salve amigos do Planeta Integral, estamos aqui mais uma vez hoje para falar, conforme prometido, a respeito de Paulo Freire, do educador Paulo Freire. Vamos falar inicialmente a respeito de sua obra A Pedagogia do Oprimido. A obra Pedagogia do Oprimido está dividida em 4 capítulos. Há um prefácio do professor Hernani Maria Fiore, que era porto-alegrense, um advogado e filósofo, muito amigo do Paulo Freire e que esteve com ele no exílio no Chile, onde o livro foi escrito. E depois, então, os 4 capítulos. O primeiro fala da justificativa da pedagogia do oprimido. Depois, o segundo capítulo fala da educação bancária. O terceiro, da teoria dialógica. Dialógica diz respeito ao diálogo. Então, a teoria da ação libertadora dos oprimidos. E a teoria antidialógica, que é a teoria da ação dos opressores. Então, vamos dividir esse nosso papo em 6 vídeos, né? O primeiro vídeo é esse que nós estamos fazendo, que vai nos dar uma visão geral e o elemento-chave da teoria do livro Pedagogia do Oprimido, e depois conversar especificamente sobre cada um dos capítulos, e inclusive sobre o prefácio do professor Hernani Maria Fiore. É muito difícil falar do Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido. Só para se ter uma ideia, esse livro foi traduzido para mais de 17 idiomas. E o livro Pedagogia do Oprimido, nas universidades de língua inglesa, está entre os 100 mais pedidos, né? O Paulo Freire também é o terceiro autor mais citado, né? Ele só perde, em termos de citações, para o Thomas Kuhn e para o autor, o outro é o Everett Rogers. Então, realmente, é um intelectual de grande densidade, né? O Paulo Freire, eu acho que esse livro e o Paulo Freire podem ser analisados sobre um aspecto mais, digamos assim, da superfície, em que realmente ele traz uma mensagem de esperança. Vou ler, por exemplo, a mensagem que ele traz num outro livro, que é Pedagogia da Autonomia. Ele diz: sou professor a favor da esperança, que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano, que me consome e imobiliza. Sou professor a favor da boniteza, da minha própria prática. Boniteza que dela some, se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber. Então, em toda a doutrina, sempre pode haver aspectos muito positivos, como esse de transformar, como essa proposta do Paulo Freire, de transformar o aluno em sujeito da sua história. Ninguém é contra isso. De criar no aluno, no educando, espírito crítico. Também ninguém pode ser contra isso. Normalmente ninguém é contra isso. Então, essa mensagem de esperança, né, de transformar o aluno em sujeito da sua biografia, né, em despertar nele o espírito crítico, é muito positiva. Mas tem um outro conteúdo mais profundo dentro da sua pedagogia do oprimido que precisa ser analisado e bem entendido. Esse conteúdo mais profundo é o que realmente, é onde realmente o Paulo Freire
ele, autor, gostaria de chegar. Não quer dizer que a aplicação, que a praxis, né, dessa teoria, né, essa teoria, como ele mesmo diz, né, na prática, pode, inclusive, redundar em outros resultados que não o objetivo inicialmente proposto pelo próprio Paulo Freire. Qual é o elemento chave da obra Pedagogia do Oprimido? Eu entendo, e o próprio Paulo Freire diz isso, que o elemento chave dessa obra é a dialética do escravo, do senhor e do escravo, da obra de Hegel. Né? Friedrich Hegel, em sua obra Fenomenologia do Espírito, traz essa alegoria da dialética do senhor e do escravo, que é o cerne da sua obra. E que vai servir de inspiração, inclusive, para o Karl Marx, que inverte essa dialética. O que diz a dialética do senhor e do escravo? Ela fala da trajetória da consciência do ser humano. Né? Então, o ser humano tem uma consciência que vai evoluindo de acordo com o contato que ele vai tendo com a realidade. Então, num primeiro momento, o sujeito, o ser humano, tem a consciência através do desejo. Então, ele, diante do meio ambiente, diante da realidade, por exemplo, ele vê uma fruta, uma maçã, né? Imediatamente vem o desejo de possuir aquela maçã, né? De consumir aquela maçã. Então, na sua consciência se estabelece essa situação fática. Ele vai então, né, colhe a maçã e consome a maçã. Essa consciência que vem através do desejo, ela tem desejos infinitos e inesgotáveis. Então, essa é a primeira trajetória da consciência. Mas, diante do mundo, um sujeito que se depara diante de uma situação como essa de desejar uma determinada maçã, uma determinada fruta, pode sofrer a resistência de uma outra consciência, de um outro sujeito, de um outro ser humano igual a ele, que naquele exato momento está querendo aquela mesma fruta. Então eles vão entrar em confronto por aquela maçã e um vai acabar, né, nessa alegoria do Hegel, escravizando o outro. Né? Então, um submete o outro à sua vontade e transforma o outro em escravo. Então surge aí o senhor e o escravo. O senhor que submete o outro porque tem mais força, por exemplo, à sua vontade, e o outro se submete à vontade do seu dono. Então, o senhor, nesse momento, ele perde, digamos assim, de forma alegórica, o contato com o mundo, porque o mundo lhe é trazido através do seu escravo ou dos seus escravos. O senhor, então, desenvolve, nesse momento, uma consciência de si, que é o quê? A necessidade de reconhecimento que o ser humano tem, a necessidade de ser reconhecido por um outro igual a ele. Então, o escravo o reconhece como senhor e vai até o mundo e traz os objetos para o seu senhor.
A consciência servil do escravo é a de servir ao seu senhor. Só que isso causa um problema para o próprio senhor. Porque como o senhor transforma aquele outro sujeito em escravo, ele coisifica o outro sujeito, então a opinião, o reconhecimento de uma coisa, o escravo, não tem o valor que teria se o outro fosse realmente um sujeito. E esse senhor acaba ficando refém dessa situação. Ele perde, de certa forma, o contato com o mundo, né? O contato com os objetos, porque o seu escravo é que traz o mundo até ele. Qual é a consciência desse escravo? A consciência desse escravo é uma consciência servil. É uma consciência para o seu senhor, para o dono do escravo. Mas essa consciência servil percebe que, através do seu trabalho, ela pode transformar o mundo. Então, por exemplo, o senhor do escravo quer uma cadeira. O escravo vai lá, corta a árvore, pega as toras de madeira e, através do seu trabalho, transforma aquela árvore, que é um objeto natural, em um objeto artificial para o seu senhor. Mas ele percebe que, através da sua ação transformadora, ele consegue modificar o mundo. E essa percepção é o escravo que tem, através do seu trabalho. E mais, o escravo também consegue passar a controlar e a dominar os seus desejos, porque os seus desejos dependem da autorização do senhor. Ele não pode sair desejando qualquer coisa, porque o senhor controla os seus desejos. Então, a situação que se estabelece, o sentido que o escravo dá para a sua consciência é esse. Quer dizer, de que ele é capaz, de que ele permanece em contato com o mundo, é capaz, através do seu trabalho e da sua ação, transformar o mundo e mais, é capaz de controlar os seus desejos. Então, aquele escravo se transforma em senhor. E o senhor, que não é capaz de transformar o mundo através do seu trabalho, porque quem faz isso é o escravo, fica limitado a uma consciência cujo sentido lhe é dado apenas pelo desejo. O próprio escravo se transforma em uma coisa através em uma coisa que ele controla através dos seus desejos, ele, Senhor. Em suma, o escravo se torna o senhor se torna escravo do escravo. Nessa dialética e nessas contradições que se estabelecem na alegoria do Hegel, há uma evolução da consciência. A consciência sai de um estágio mais primário, digamos assim, em que é apenas um desejo, a consciência é desejo, para um estágio de consciência infeliz, porque ela, em um determinado momento, percebe que todo sentido que existe no mundo é dado por ela, a consciência, é dado por ele, sujeito. Se ele amanhece, por exemplo, otimista, tudo parece azul. Se ele amanhece pessimista, tudo parece ruim.
Então, ele percebe que, na verdade, existe um mundo aí fora que só tem sentido porque ele lhe dá sentido. E que, na realidade, ele está sozinho no mundo. E existe um estágio superior, que é esse estágio atingido pelo escravo, em que a pessoa, a consciência humana, mentalmente se dá conta que, através do seu trabalho, ela consegue modificar a realidade social. E mais, consegue dominar os seus desejos. Então, ela atinge o que o Hegel chama de espírito absoluto. O que faz Marx? Marx inverte essa dialética do Hegel e diz o seguinte: não é em nível de mente que isso acontece. Na realidade, isso acontece de forma concreta nas relações humanas. Né? As relações humanas, as relações de trabalho entre o trabalhador e o burguês, né? E o que detém os meios de produção, estabelece o sentido de consciência de cada uma dessas partes. Então, o trabalhador, ao ser submetido a uma relação de trabalho em que ele vende o seu trabalho para o detentor dos bens de produção, que é o burguês, ele passa a internalizar uma consciência servil. Uma consciência de que o seu senhor está numa posição de mando, numa posição legítima de mando, ele internaliza isso, porque existe toda uma superestrutura acima disso, né, que estabelece nesse triângulo nessa pirâmide social, uma série de autoridades que vão estabelecendo e internalizando nas pessoas esse tipo de mentalidade de oprimido e de opressor. Então, imaginem a pirâmide social, em que no ápice da pirâmide nós temos os detentores dos bens de produção e os tecnocratas que mantêm, através de um sistema de autoridades, essa pirâmide social em pé, que são os juízes no Poder Judiciário, os desembargadores, e na base da pirâmide, então, tem os assessores, os técnicos, os estagiários. No ápice da pirâmide, sob o ponto de vista das Forças Armadas, da Polícia Civil, da Brigada Militar, nós temos no ápice os coronéis, os generais, os comandantes. Na base, os soldados, os cabos, os sargentos. No ápice da pirâmide, tem os grandes empresários, que detêm o controle dos meios de produção. Na base da pirâmide, os trabalhadores urbanos, rurais. Então, existe todo um sistema no ápice da pirâmide. Estão, então, os opressores, né, que controlam para que essa pirâmide social se mantenha dessa forma. E controlam através do quê? Através da autoridade. Né? Normalmente, quem está no ápice da pirâmide fica com a maior parte da renda nessas relações de produção. E quem está na base da pirâmide fica com a menor parte da renda. Então, os do ápice da pirâmide constroem uma pedagogia, constroem uma teoria
para que, através de um sistema de autoridades, essa pirâmide se mantenha assim, em pé. Essa é a percepção de Marx, né? O que faz Paulo Freire? Paulo Freire vai se inspirar também nessa mesma dialética do senhor e do escravo. Então ele traz isso para a dialética do opressor e do oprimido. Mas a dialética é a mesma. Ou seja, há um sistema que mantém essa estrutura piramidal em pé, que é o sistema opressor de autoridades estabelecidas, e há uma série de estruturas, como a família, a igreja, as forças armadas, a brigada militar, a polícia civil, o poder judiciário. Em todas elas você é ensinado a respeitar a autoridade. A autoridade é aquele que precisa ser respeitado dentro dessa estrutura de autoridades e que mantém todo esse sistema em pé. Lá na página 183, por exemplo, diz exatamente isso, Paulo Freire. Todo o nosso esforço nesse ensaio foi falar desta coisa óbvia. Assim como o opressor, para oprimir, precisa de uma teoria da ação opressora, ou seja, essa teoria das autoridades, para oprimir, então precisa de uma teoria da ação opressora, os oprimidos, para se libertarem, igualmente necessitam de uma teoria da sua ação, que é a teoria pedagógica, teoria da ação libertadora. O que é, em suma, o elemento-chave da pedagogia do oprimido? É isso, né? Que existe uma pedagogia que mantém essa estrutura piramidal em pé e que permite que quem está no ápice da pirâmide tem as melhores rendas, tem o lucro, tem as melhores condições de vida, e quem está no ápice da pirâmide, na base da pirâmide, tenha condições inferiores a quem está no ápice. Mas há uma contradição aí, segundo o próprio Marx e segundo o próprio Paulo Freire. Qual é a contradição? A contradição é que o trabalhador não é dono do seu trabalho. E isso é um problema. Por quê? O trabalho, segundo o próprio Marx, e segundo o Paulo Freire, é parte integrante da pessoa humana. Então, o ser humano, ele não pode vender o seu trabalho. Por quê? Porque ele perde dignidade. No momento em que ele vende o seu trabalho, ele perde dignidade. Ele perde parte de si. Porque o trabalho integra a pessoa humana. Na verdade, a pessoa humana, o trabalhador, tem que ser dono do seu trabalho. Essa é a mensagem mais profunda da pedagogia do oprimido. Porque ele trabalha com a alfabetização de adultos.
E a única forma do trabalhador ser dono do seu trabalho é ele ser dono, é ele passar a ser dono dos bens de produção. Então, isso fica muito claro também na página 183, quando Paulo Freire diz o seguinte: deste modo fica lá claro que a reivindicação salarial não encarna a solução definitiva. Ou seja, o Paulo Freire diz assim, olha, não é só questão de brigar por melhores condições de trabalho e melhores salários. Não. Isso não é suficiente. Porque ainda que tu ganhe mais e ainda que tu tenha melhores condições de trabalho, mesmo assim você vai estar vendendo o seu trabalho. Você vai estar perdendo indignidade. E você precisa trabalhar para si. Não pode vender o trabalho. Que esta se encontra, como afirmou o bispo Split, no documento já citado dos bispos do terceiro mundo. Na verdade, a cidade era Split, né? O bispo, o nome do bispo é outro. Que é de 67, esse documento. Que inclusive foi assinado pelo Helder Câmara, pelo Dom Helder Câmara, em que, se os trabalhadores não chegam de alguma maneira a ser proprietários do seu trabalho, todas as formas estruturais serão ineficazes. É esse o elemento chave da pedagogia do oprimido, né? Nós temos que enxergar, de um lado, uma mensagem de esperança no sentido de o aluno e o trabalhador, educando, né, que está se alfabetizando, ter um espírito crítico, isso é uma coisa, né? E ser sujeito da sua história, também. Mas ele precisa ser sujeito da sua história dentro de um Estado democrático, de direito, capitalista e com propriedade privada? Ou não? Do ponto de vista do Paulo Freire, não é possível o trabalhador fazer reivindicações, apenas reivindicações salariais. Ele tem que fazer reformas estruturais. E essas reformas estruturais significam o quê? De que o trabalhador tem que tomar consciência de que ele é quem produz através do seu trabalho e de que o seu trabalho não pode ser vendido. Ele tem que ser proprietário do seu trabalho. Esse é o elemento-chave que está presente no marxismo e na pedagogia do oprimido. Lá na página 140, o Paulo Freire cita o bispo Franique, né, que diz o seguinte: se os proprietários não chegam de alguma maneira a ser proprietários de seu trabalho, diz o bispo Franique, todas as reformas nas estruturas serão ineficazes. Inclusive, se os operários, às vezes, recebem um salário mais alto em algum sistema econômico, não se contentam com estes aumentos. Querem ser proprietários e não vendedores de seu trabalho. Atualmente,
os trabalhadores estão cada vez mais conscientes de que o trabalho constitui uma parte da pessoa humana. A pessoa humana, porém, não pode ser vendida nem vender-se. Toda compra ou venda do trabalho é uma espécie de escravidão. A evolução da sociedade humana progride nesse sentido. Qual sentido? No sentido do capitalismo, da venda do trabalho. E com segurança, dentro desse sistema, qual sistema? O capitalista, do qual se afirma não ser tão sensível quanto nós quem? Os bispos, né, que assinaram esse manifesto, a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana, isto é, o marxismo. Então aqui há uma nítida opção contra o capitalismo. Aliás, no item 14 desse mesmo manifesto dos bispos fala exatamente isso, né? Dos regimes opressores do feudalismo, do capitalismo e do imperialismo. E a opção, então, pelo marxismo, em que o trabalhador não vende mais o seu trabalho, porque o trabalho é parte da pessoa humana e não pode ser vendido. Essa é a alfabetização com tomada de consciência de que o operário, o aluno, o educando, devem ser sujeitos da sua história, no sentido de tomarem as rédeas da ação revolucionária e da teoria pedagógica libertadora que permitirá a eles serem donos e proprietários do seu trabalho, da sua história. É sem dúvida uma mudança de modelo, né? Vivemos no Brasil e, de modo geral, nos estados democráticos, um modelo que precisa ser modificado. É isso, amigo.